E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos continuar com essa nossa playlist de Clean Architecture em Python. Na nossa última aula, a gente apresentou o que significa o domínio do nosso projeto. Então, a gente apresentou como é que nós representamos de uma maneira bem simples uma das nossas funcionalidades do nosso projeto, a partir de uma interface aqui na nossa pasta de casos de uso. Nesse caso, a gente vai ter um buscador, um user finder, que com o método de busca, find, e a partir do primeiro nome, a gente vai conseguir retornar um dicionário de informações. Isso é o descritivo de uma funcionalidade que a gente tem no nosso projeto. E a gente também apresentou uma representação do que a gente tem armazenado como dado. Ou seja, é uma classe users que a gente tem todos esses elementos aqui armazenados. Na aula de hoje, a gente vai mostrar como é que vai ficar a concretização, como que a gente vai implementar aqui na nossa arquitetura esse nosso processo de busca de usuários. E isso vai levar com que a gente tenha uma pasta específica chamada data. Muito bem, antes da gente começar, já deixa o like aqui no vídeo para ajudar a firma, se inscreve também para receber mais conteúdos enquanto eu for postando, e vamos lá para essa nossa aula. Hoje ela vai ser também uma aula um pouco mais teórica, a gente tem que conversar sobre algumas coisas. E eu quero vir com você aqui para esse diagrama que eu tenho aqui embaixo novamente. O que é isso? O que está significando isso daqui tudo? Um bando de quadradinhos aqui. Olha, é a mesma coisa do diagrama que eu apresentei em algumas aulas passadas. Olha aqui a nossa classe de User Repository, de repositório que a gente fez, a nossa classe de conexão ao banco de dados. O que nós vamos fazer? A gente vai criar uma interface para se assimilar com o nosso repositório e o nosso Users Finder vai interagir com a interface em si. O que isso aqui quer dizer? A gente vai deixar para a implementação começar a passar. E a gente vai voltando para essa interface para esse diagrama, perdão, para ficar mais didático o que nós estamos fazendo. Mas por hora, vamos lá. Eu vou vir aqui em Data, Olha, nós colocamos aqui o nosso caso de uso, que é o nosso User Finder. Aqui em Data, vou colocar um init, beleza. E eu vou colocar aqui na minha pasta Data uma outra pasta que vão se chamar também Use Cases. Eu tenho o Use Cases aqui embaixo, mas esse Use Case aqui de cima ele vai ser a concretização dessa representação que eu falei. Então, eu vou ter aqui novamente um init e eu vou colocar aqui, olha, userfinder.py, do mesmo jeito que eu coloquei aqui embaixo. Só que dessa vez a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, olha, class userfinder, certo? Vou colocar aqui um def init para a gente ter o nosso método construtor. E agora, o que acontece? Eu descrevi aqui como que a minha classe userfinder ela tem que funcionar. Ela tem obrigatoriamente, por causa desse abstract method, que ter implementado esse carinha aqui, esse método. Então, eu vou chegar aqui, olha, from src.domain.usecases, userfinder, import userfinder, mas para a gente distinguir os nomes, as userfinder interface, ok? E eu vou falar que eu tenho obrigatoriamente que implementar essa minha interface nessa classe. O fato da gente estar implementando ela aqui vai necessitar que nós busquemos, nós utilizemos esse nosso método aqui. Ó. Beleza. Está pedindo aqui para a gente ter uma pasta de um tipo dict, sem problema. From type
import dict. Beleza. Agora, olha só que interessante. Como é que eu vou me relacionar, né, com o meu repositório aqui para a gente conseguir ter acesso ao meu banco de dados aqui nessa nossa classe? Porque a gente tem que buscar, né? E para buscar eu tenho que utilizar esse user repository aqui. Como que a gente vai fazer isso aqui na userFind? Eu vou fazer o seguinte. Aqui no meu construtor, eu vou falar o seguinte. Users repository. E eu vou colocar um self ponto underline underline users repository igual a users repository para a gente guardar aqui e conseguir utilizar em toda a parte do nosso projeto. Beleza, ainda tem uma certa questão aqui. Vamos deixar do jeito que está aqui. Eu vou me adiantar e fazer o seguinte. Vou copiar esse user finder. User finder underline teste. Eu vou mostrar como é que ficaria o teste para isso daqui. Ainda não vamos fazer o teste, ainda não terminamos essa nossa classe de user finder. Eu estou tentando mostrar aonde que as coisas vão se encaixar. E dá uma olhada. Para eu fazer, por exemplo, uma função de teste, que vai ser aqui, olha, teste find, igual a gente fez, né, na parte lá de repositório, eu tenho que ter algumas coisas. A primeira coisa, from user finder import a classe que a gente criou aqui, beleza? Eu vou pegar ela, mas nota que para a gente iniciar, né, um user finder assim e ter, por exemplo, um objeto, eu preciso colocar o repositório, que é o user repository, não é? Eu preciso fazer isso. Então, eu tenho que chegar lá em from src.infra.db repositórios, user repository, import, ok? E eu vou colocar, né, aqui a injeção da dependência. Ou se a gente preferir, né, tá, ele está falando para isso aqui ser importado acima, só um segundinho, PyLint enchendo o nosso saco. Eu poderia fazer o seguinte, repo é igual a user repository e colocar o repositório aqui, né, para a gente atender, olha só, a nossa injeção da dependência aqui no construtor. É assim que a gente está se relacionando com a nossa parte de repositório, ou seja, eu vou utilizar esse cara aqui, né? Mas para isso, lá no meu caso de uso, lá nas minhas regras, eu tenho que fazer essa injeção. Beleza, mas tem uma coisa que às vezes pode parecer um pouco chata para a gente. Olha só, eu vou sair dessa parte aqui de teste, eu só queria mostrar como é que ficava a injeção da dependência aqui. Mas a gente tem uma coisa que é o seguinte. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo. Olha só, vou abrir o user repository. Olha esse método, esse insert user. A gente está falando aqui para a gente utilizar esse método. First name é uma string, last name é uma string, age é um int. A gente está tipando cada elemento aqui, né, que a gente vai utilizar no nosso método. A gente está tipando eles. Se eu olhar aqui, olha, nesse user repository, ele não tem um tipo específico. Ele pode ser, por exemplo, se eu não sei explicitamente quem ele poderia ser um inteiro. Ele poderia ser um dicionário, ele poderia ser qualquer coisa. Pelo nome, nós sabemos que ele é, né, essa nossa classe aqui de repositório. Mas o que, na verdade, a gente tem que fazer é criar uma ligação entre esse carinha aqui, né, que está entrando no nosso construtor, com esse repositório que está aqui.
E se a gente voltar, né, no diagrama que eu tenho mostrado, esse user finder, né, ele vai se relacionar ao nosso user repository a partir da interface. É a interface que vai ligar esses dois carinhas aqui, né? Então, como que fica isso quando a gente vai fazer a ligação entre esse repositório aqui e essa classe aqui, né? Eu vou chegar aqui, olha, deixa eu minimizar todo mundo. Aqui em Data, eu vou criar uma pasta que vai se chamar Interfaces. Vou colocar um init aqui, .py, beleza? E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma interface para o meu repositório de usuário. Aqui, olha, users repository.py. Essa interface vai ser exatamente para conversar com essa minha classe aqui. Já já eu explico por que essa pasta está aqui, né? Mas vamos fazer uma interface. Eu vou clicar aqui com o Ctrl C, beleza? Ctrl V aqui no nosso arquivo, né? Vou tirar esses caras, vou deixar só o descritivo da minha classe. Então, vou tirar isso, vou colocar um PES aqui, né? Mas para ficar mais interessante, eu vou deixar o PES aqui na frente mesmo do descritivo do meu método. Eles geralmente falam que isso daqui, olha, se chama assinatura do método. Vou colocar um outro PES aqui na frente. Deixa eu trocar esse CLS por self, porque agora a gente está no contexto da classe como uma interface. From ABC import ABC maiúsculo e abstract method. Vamos falar que esse cara aqui é uma classe abstrata com métodos abstratos. Ok. Nota que isso aqui é o descritivo do meu repositório, né? E é nele que a gente vai fazer a nossa ligação. Por quê? Eu vou chegar aqui, né, na minha user repository, né? E vou fazer o seguinte, from src.data.interfaces user repository import user repository. Na verdade, o nome aqui vai ser user repository interface. Eu vou especificar aqui que é uma interface. Essa interface vai ser colocada aqui, ou seja, eu estou obrigando essa minha classe a implementar esse método e esse método, já estão implementados, beleza? Vou fazer uma outra correção, deixa eu só ver o que ele está falando aqui. Está falando que não está sendo importado, mas está sim, depois a gente conserta essa parte aqui. Aí é só dar um Ctrl S que o Pylint roda de novo na aplicação, né? Mas agora eu vou fazer uma outra alteração. Tá vendo esse N aqui, olha? O nosso user, não, o nosso select user, ele vai voltar uma lista de usuários. E eu tenho aqui, olha, no domain, a representação do que eu tenho de usuários no meu banco. Então eu vou chegar aqui, olha, from src.domain.models users import users, e eu vou colocar que na verdade agora eu vou retornar uma lista de users. E para ficar específico, from typing import list. Beleza. Se eu altero aqui, tenho que alterar lá na minha interface. Vou também importar lá na interface, né, para não dar erro aqui, olha.
from type import list, e eu vou importar novamente o modelo de users aqui na interface. Beleza, essa foi a alteração que eu acabei fazendo. Deixa eu dar um Ctrl S aqui para salvar novamente. Ele vai corrigir aqui. Mas enquanto isso, eu vou pegar esse User Repository Interface, em que eu joguei aqui para o User Repository, né? E eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui no meu caso de uso, User Finder, from src.data.interfaces, User Repository Interface, e agora eu vou falar que o tipo desse meu Users Repository vai ser User Repository Interface. Então nota que agora eu tenho uma ligação. Quem é esse cara aqui, esse User Repository? Vai ser a classe que implementa esse User Repository Interface. Ora, se quem está implementando isso é o meu User Repository, é exatamente ele que vai fazer sentido para colocar aqui. Então agora a gente tem uma ligação, né? Nota, vamos descer aqui novamente, que é exatamente isso que eu fiz. Eu criei, né, olha só, uma interface de repositório, né, para se atrelar a esse User Repository, e ao mesmo tempo eu estou falando que meu User Finder está se associando a essa interface para mostrar que é esse cara aqui que eu quero. É isso que eu tenho feito. Esse User Finder Interface é o que a gente colocou lá no meu domínio. Então, gente, é isso que eu tenho, é isso que eu queria passar, né, como uma espécie de ligação do nosso projeto. Deixa eu fechar esses caras aqui. Aquilo que a gente tem aqui no nosso caso de uso, né, ele está implementando o find dessa interface, e esse User Repository é aquele que está se relacionando a essa interface aqui. Tanto que, deixa eu te mostrar o porquê que é interessante que a gente tenha essa interface aqui, olha, na frente de User Repository. Se eu não colocar nada e utilizar as opções de ajuda do VS Code, olha só, self, User Repository, se eu colocar o ponto aqui na frente, para tentar aparecer as opções do que eu tenho dentro desse cara, o VS Code não vai me dar nenhum tipo de dica, né? Agora, se eu chego e coloco aqui, olha, 2 pontos, User Repository Interface, chego aqui no VS Code e dou um ponto, olha, ele vai me mostrar que a gente tem para esse repositório o método InsertUser ou SelectUser. Olha que interessante. Então, isso daqui ajuda a gente a deixar mais descritivo o nosso código, né? Bom, eu não vou continuar a delongar, porque essa aula aqui ela foi um pouco mais teórica também, né? Na próxima aula a gente realmente vai vir aqui colocar, né, algumas regras para fazer a nossa busca, né? Vou deixar os testes desse jeito. A gente vai mexer nisso daqui, sim, com certeza. A gente ainda precisa implementar muita coisa aqui. Mas, assim, essas duas aulas, principalmente essa aí e a passada, elas são bastante teóricas para a gente entender como é que vai ser o uso da interface e a acoplação entre, por exemplo, essa parte aqui de casos de uso, com o que a gente tem aqui na nossa pasta de infra. Para eu comitar o código, ele está com alguns probleminhas aqui, eu sei disso, eu vou fazer o seguinte, git status, ok, git add ponto, e para pular, por exemplo, o pré-commit, eu vou fazer git commit -m, vou colocar aqui, olha, fit implementing, não, vamos colocar assim, olha, starting implementing use cases. E aqui no final, 2 underlines, no verify. Rodei, e como eu coloquei esse no verify, eu pulei o pré-commit. Então beleza, gente, é isso que a gente tem por agora. Na nossa próxima aula, vamos realmente fazer esse find aqui.
Vamos mostrar como é que vai ficar o teste para isso. E, bom, a gente se vê na nossa próxima aula. Digere isso daqui que a gente fez, o nosso projeto desse jeito aqui. E nos encontramos na nossa próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.